Em seu discurso de posse, determinado prefeito afirmou: se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Considerando a afirmação do prefeito como verdadeira, então também é verdadeiro afirmar. Então veja que ele quer de novo uma equivalência do se então, tá vendo? Dessa vez eu encontro aqui várias alternativas com o se então, não é? Então eu vou aplicar aqui o modus tollens, o volta negando, né? A estrutura é se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade, tá? Então, se a gente aplica aqui o modus tollens, ou volta negando, primeiro que isso continua no condicional, né? Essa regra mantém a estrutura no se então. Só que o que era consequente passa a ser antecedente e negado, tá? Então, será não de, vira de. E o antecedente, que era H, passa para cá também negado. E o que era H, vira não H. Tá? Então, isso fica se D, então não H. Ou seja, se as empresas deixam essa cidade, então não há incentivos fiscais. E aí você facilmente encontra aqui a resposta na letra C. Ok? Importante vocês verem, gente, que questões de equivalência são questões muito rápidas, né? De você resolver. Você aplica a regra e marca o gabarito. Desde, claro, que você esteja aí com essas regras em dia, não é? Gravadas. Mas vamos lá, questão número 7. Considere as afirmações e o respectivo valor lógico atribuído a cada uma delas. E aí ele traz 4 afirmações, né? A primeira sendo verdadeira e a segunda, terceira e quarta sendo falsas. A partir dessas afirmações é correto afirmar que. Então a gente vai ter que tirar aí uma conclusão a partir dessas premissas, né? É a lógica de argumentação, onde a gente parte aí de várias premissas para depois tirar uma conclusão. O que é que a gente faz aqui? A gente começa traduzindo, né, essas proposições. Aldo é bravo ou Beto é tranquilo. Carlos não é dorminhoco e Duda é ligeiro. Tá? Estou codificando. Estou usando a primeira letra das pessoas, né, do nome das pessoas. Beto é tranquilo e Enzo não é calado. Se Duda é ligeiro, então Enzo é calado, tá? Então a codificação aí de todas essas proposições que fazem o papel de premissas, né? Quando ele diz considere as afirmações e os seus valores, a gente tem que partir disso aí. Agora, com os seguintes valores: que isso aqui é falso e que isso aqui é verdadeiro. Muitas vezes ele diz, considere que todas são V. É o mais normal, né? Parta da verdade dessas premissas. Nessa questão aqui, ele mandou considerar a primeira como falsa, tá? Como falsa. Então, a gente vai ter que considerar, tá? Vamos lá. Vou partir da primeira. Temos aí na primeira premissa um ou que é falso. E o ou só fica falso se as duas forem falsas, tá? E aí, pessoal, vocês têm que estar dominando isso aí, tá certo? O ou, o operador lógico da disjunção, ele só resulta em falso se todas as conexões forem falsas. Porque no ou basta ter um verdadeiro que já dá a verdade. Então, para ser falso, todo mundo conectado aí tem que ser falso. Ok? Aí o que é que a gente faz? A gente traz os valores para as outras. Ó, eu descobri que B é falso. Aqui tem B. Ó. Então, B aqui vai ter que ser falso. Tá? B vai ter que ser falso. Não é? Eita, meu Deus, eu troquei tudo. Para tudo. Para tudo que eu troquei tudo. Você está imaginando, já endoidou.
Realmente. Parece que endoidou mesmo, né? A primeira é verdadeira. Oh, meu Deus. A primeira é verdadeira. A primeira é verdadeira, tá? E as outras todas são falsas. Eu fico imaginando a cara de vocês, né? Quando o professor começa a fazer a questão e começa errando, né? Trocando o verdadeiro por falso, e você sem poder avisar, gritando daí, e eu aqui que não lhe escuto. Mas ainda bem que eu vi a tempo, né? A primeira é verdadeira e as outras são falsas, tá? Aí, gente, veja que já fica ruim de eu começar pela primeira. Esquece tudo que eu falei, tá? Esquece tudo, apaga tudo. Então, veja que já fica ruim de eu começar pela primeira. Porque a primeira é um ou verdadeiro, tem aí alguma verdadeira. Pode ser somente A, pode ser somente B, verdadeira, pode ser as duas, não sei, né? Mas então tá ruim de eu começar, tá? Eu vou começar pela última, que é um condicional falso. Ora, um condicional falso só se for de V para F. Não é? De V para F. E aí eu descubro o valor de D, que é verdadeiro, e de F, que é falso. E aí eu transporto para as outras proposições. Onde tiver D, eu vou botar verdadeiro. E onde tiver E, eu vou botar falso. Observe que na terceira proposição a gente tem não é, né? Então, se é falso, não é verdadeiro. Tá? Ok? Muito bem. Agora vamos analisar a proposição 2 e 3. Ó. São duas conjunções, né? Dois is, que devem ser falsos, né? Por imposição do enunciado. Então, ó, o lado direito das duas conjunções estão verdadeiros, né? O lado esquerdo não pode ser verdadeiro. Porque imagine que isso aqui fosse V. Se isso fosse V, essa conjunção seria V. Mas tem que dar F. Então, aqui não pode ser V. O lado esquerdo vai ter que ser falso, tá? Tanto aqui quanto aqui. Para que garanta a falsidade dessas conjunções. Tranquilo? E aí, onde tiver B, aqui em cima eu boto falso. Tá? E aí a gente chega finalmente na primeira proposição, que é um ou, que deve resultar em verdadeiro. Então, deve ter pelo menos um lado verdadeiro. Pelo menos um. Como B, o lado direito, ficou falso, A, que é o lado esquerdo, vai ter que ser verdade para garantir a verdade da disjunção. Tá? Então, a gente descobre, por exemplo, que Aldo é bravo, por aqui, tá vendo? Que Aldo é bravo. A gente descobre que Beto tranquilo é mentira, tá vendo? Beto tranquilo é mentira. A gente descobre que Duda é de fato ligeiro, não é? E a gente descobre que Carlos não é dorminhoco, é mentira. E se Carlos não é dorminhoco, é mentira, Carlos é dorminhoco, e aí a gente acha a resposta na letra B de bola. Ok? Tranquilo? Entenderam? Questão 7, uma lógica de argumentação. 8. Considere as afirmações e o respectivo valor lógico atribuído a cada uma delas. 1. Se Bruno é lento, então Aline é amorosa. Afirmação verdadeira. Se Kátia não é calma, Bruno não é lento. Falsa. Se Érica não é pacífica, então Dante não é contestador. Também afirmação falsa. A partir dessas informações, é correto afirmar que. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, algumas proposições e a gente deve partir do que ele falou, não é? Se Bruno é lento, vamos botar aqui, se B, então Aline não é amorosa. Não há, tá? Estou usando aqui, de novo, as iniciais dos nomes das pessoas, tá? Se Kátia não é calma, então vou botar assim, não ser. Então, Bruno não é lento, não B. E se Érica não é pacífica, eu vou usar não é, tá?
então Dante não é contestador. Então não dê. Ele manda considerar a primeira como verdadeira e a segunda e terceira como falsas. Segunda e terceira como falsas. Ok? Muito bem. Então, a gente sabe que um condicional só fica falso de V para F, não é? Então, de V aqui, ó, para F aqui, ó. Tá vendo? E na de baixo também, né? Aproveitar logo que a caneta está vermelha. Vou botar logo o F aqui, ó. Não é? E tem que partir de V, não é? De V. Então, V e V. Ok? Para que a segunda e a terceira proposições fiquem falsas, como são dois condicionais, tem que ser de V para F. E aí a gente descobre, por exemplo, que não B é falso. Né? Da segunda, a gente tem que não B é falso, né? O consequente da segunda proposição. E se não B é falso, é porque B é verdadeiro. Entenderam, né? Eu olhei para aqui, ó, tá? Se não B é falso, é porque B é verdadeiro. Ok? E aí, um condicional que parte de verdadeiro, para resultar verdadeiro, aqui tem que ser verdade, não é? Porque B implica em não A. A verdade de B implica na verdade de não A. E aí a gente descobriu todos os valores, tá? Eu gosto muito de fazer isso assim, ó, vê. Quando eu descubro cada valor, eu boto aqui, ó, vê. A, B, C e D, tá? Com os respectivos valores. Então, vamos lá. A deu o quê? Se não A é verdadeiro, A é falso. Tá? Se não C é verdadeiro, C é falso. Não é? Agora, B é verdadeiro. Se não é verdadeiro, ainda faltou E, não foi? Ainda faltou E aqui, ó. Então, se não é verdadeiro, é falso. Agora, B é verdadeiro e não D falso, D também é verdadeiro. Vê se você entendeu o que eu fiz. Eu vi que B é verdade aqui e se não D é falso, D é verdadeiro, tá? Então, aí estão os valores de cada uma. Só para não ter que escolher a resposta olhando para aqui, ó, que está muito poluído. Entenderam? Eu limpo isso aí assim, ó. Tá? E aí, gente, olha o que aconteceu nessa questão. Olha o que diz a letra A. Aline não é amorosa. Aline não é amorosa. Isso é verdade, não é? Isso aqui é verdade. Ou, bom, nem precisa ver o resto, que eu já sei que essa aqui está correta, não é? Porque a Aline não é amorosa, é verdade, no ou basta ter um verdadeiro, tá? Mas vê o que diz a letra D de dado. A Aline é amorosa, isso é mentira, não é? A Aline é amorosa, isso é falso. Mas depois ele faz ou o quê? Érica não é pacífica. Érica não é pacífica, é verdade, ó, tá vendo? Érica pacífica, mentira. Érica não é pacífica, verdade. E no ou basta ter um verdadeiro. Então, essa questão foi anulada porque ela tinha duas respostas, tá? Letra B ou letra D. Tá certo? No gabarito de vocês aí aparece B ou D, não é? Porque justamente ela tem duas respostas. Ok? Bom, mas eu aqui distraído já passei até do nosso tempo, né, desse primeiro bloco. Eu vou parar aqui nessa questão 8. Daqui a pouco a gente continua corrigindo o restante para vocês.